Um jogo de heróis. É assim que dá para classificar a partida entre Inter e Barcelona pela semifinal da Champions que ocorreu hoje lá no San Siro. Cara, que jogo incrível. Quem teve a oportunidade de ver vai saber exatamente o que eu estou falando. E é por isso que a gente vai ver os detalhes desse jogo e entender por que foi um jogo de heróis. Um jogo de heróis. Diga-se de passagem, um jogaço. Que já começa assim com a escalação do Barcelona, faltando o Condé e também o Baldé. Os dois com D. Por quê? Porque eles estavam lesionados. E aí entrou no lugar deles o Gerard Martin e o Eric Garcia, esses dois daqui de baixo aqui, entrou no lugar deles. E também, de novidade aqui, né, é o Lewandowski, que não tá lá no ataque, também porque estava lesionado. Porém, o Lewandowski se recuperou da lesão, mas não começa jogando. Depois ele entra no segundo tempo, mas guarda a informação aí, ele entra no segundo tempo, mas ele começa no banco porque está se recuperando de uma lesão, o Lewandowski. Já do lado da Inter, a escalação, o que a gente tem de novidade nessa escalação é a volta do Lautaro Martinez. Ele que é o cara que é a referência da Inter, diga-se de passagem, né, meu velho? Ele voltou, ficou 5 dias se tratando da lesão, se dedicou e conseguiu voltar para essa semifinal, que é uma semifinal importantíssima. E como eu disse que é um jogo de heróis, foi o primeiro herói desse jogo, o Lautaro Martinez, pelo lado da Inter. Também o que tem de novidade aqui, né? O que tem de informação dessa escalação da Inter é que o Pavard não conseguiu se recuperar da lesão, então o Pavard não joga, beleza? Mas o Lautaro Martinez voltou, o restante aí, sem novidade, é a mesma equipe de antes. Meu amigo, jogo de heróis, né? Então já começa com ele mesmo. Gol logo ali pelos 20 minutos, acho que 20, 24 minutos do primeiro tempo de Lautaro Martins. A torcida deve ter falado, cara, ainda bem que ele voltou, mano. Ainda bem que ele voltou. Porque ele é a referência, ele é o homem gol, é o cara que é o artilheiro da Inter de Milão nessa temporada com 21 gols, o Lautaro Martinez. Então ele é muito necessário. E o gol dele foi esse gol aqui. Ele recebeu a bola do Dumfries. Aliás, esse gol surgiu do seguinte: lá atrás, o Di Marco roubou a bola, tocou a bola para o Dumfries, que é esse camarada que está aqui, e aí ele vai fazer o seguinte: ele vai tocar a bola para o Lautaro Martinez, que vai ficar só com o gol aberto, só tendo o trabalho de empurrar a bola para o gol. E aí, 1-0 para a Inter. Aí ficou fácil, né? Recebeu a bola do Dumfries, assistência, foi lá e fez o gol. Por que a gente fala que foi um jogo de heróis? Porque não foi só esse gol que ele fez, não. Depois, ele teve um outro lance, que a gente já vai ver mais pra frente, que ele tomou um pênalti e também surge aí o segundo gol da Inter. Mas pelo lado do Barcelona, eu acho que você já deve até saber de quem que eu vou falar, que jogou uma partidaça, assim como jogou na primeira, assim como jogou em outros jogos, inclusive jogos que o Barcelona perdeu na Copa do Rei, é ele mesmo. É o Lamine Yamal. Lamine Yamal, cara, é impressionante. Não dá para não falar do Lamine Yamal. Eu vou colocar algumas jogadas deles aqui para você poder entender o que eu tô falando. Se liga só. Deixou dois falando sozinho e tocou a bola pro Dani Olmo. Que visão de jogo é essa, meu amigo? Ele simplesmente driblou dois da Inter, mas já estava vendo o Dani Olmo disparando e tocou de um jeito que deixou ele nessa situação aqui. Olha só a situação que ficou o Dani Olmo. Só ele, mais um parça. Lá atrás, chegando o Rafinha, que vai alcançar, né? E o pessoal ali, ó, a defesa do. E a defesa da Inter correndo que nem louco para poder evitar o que seria o gol de empate, né? Da equipe do Barça. Ele tem a chance de tocar a bola para o Pedro ou para o Rafinha, né? Que se posiciona para receber, mas ele vai e chuta a bola para fora. Desperdiça uma jogada que começou lá atrás com o Lamine Yamal tendo aquela visão de jogo. Lamine Yamal é bom? Será que ele é bom mesmo? Vamos colocar mais uma jogada do Lamine Yamal aqui. Olha ele deixando os caras falando sozinho, entortando a coluna dos manos. Deixou dois falando sozinho e depois tocou. Outra jogada do Lamine Yamal foi essa aqui, ele dribla dois e aí só consegue separar assim, ó, na falta, só assim pra parar o Lamine Yamal, cara. Joga demais, tem só 17 anos, já bateu uma par de recorde aí, vai bater muito mais porque é novo pra caramba, já tem muitas partidas jogadas pelo Barcelona e futuramente aí vai receber muitas premiações, bola de ouro, The Best FIFA e aí vai, porque esse joga, viu? Esse joga. E aí, na sequência do jogo, né? Nós estamos falando aqui de uma partida que teve vários protagonistas, vários heróis, né? O Lautaro Martins, que foi um cara que fez a diferença no primeiro tempo, recebe essa falta aqui dentro da área. E aí, meu amigo, aí não tem discussão, né? Ceifou aqui, ó, passou-lhe o rodo e aí é pênalti a favor da Inter. E aí, Tchalianoglu foi lá,
e cobrou. E aí, esse camarada aqui, o Çalhanoğlu, ele foi lá e cobrou. Chesney para um lado, bola para o outro. 2-0 para a Inter. Ó, o primeiro tempo, dentro do San Siro. A torcida já estava daquele jeito. Falou, caramba, mano, nós vamos para a final da Champions depois de muito tempo, tal. 2-0 para a Inter. E aí teve um outro lance depois mais para frente. Vou colocar para vocês dar uma olhada para ver o que vocês acham, se isso foi ou não foi pênalti. Spoiler, tá? Não foi dado pênalti nesse lance aqui. Se liga. Foi pro chão o Yamal, mas não deram nada. E eu acho que aí foi pênalti, né? Deve ter influenciado no resultado da partida com certeza, porque aí já seria um gol para o Barcelona. E não foi gol porque não deram pênalti no lance desse, meu amigo. Absurdo. Fato é que terminou 2-0 no primeiro tempo. Primeiro tempo que foi muito pegado, mas teve, lógico, até o resultado mostra isso, um domínio um pouco maior da Inter de Milão. O que não quer dizer que o Barcelona não atacou, o Barcelona atacou. O problema do Barcelona é que o Barcelona veio com aquela formação de 4-3-2-1, com a linha de marcação muito avançada, e essa linha de marcação muito avançada fez com que a Inter soubesse aproveitar esses espaços jogando no contra-ataque. A Inter que estava jogando com 3 zagueiros, hein? O Inzaghi, ele tem essa característica, né? Ele joga com 3 zagueiros, 5 no meio de campo, e aí é o famoso 3-5-2, né? E apenas 2 lá no ataque, que é o Tchouaméni e o Lautaro Martinez. Que Tchouaméni, cara? O Thuram e o Lautaro Martinez. Ele deixa 2 lá no ataque, povoa o meio de campo todinho com 5 caras e deixa só 3 zagueiros. 2-0, aproveitando principalmente os espaços, ligação rápida, ou seja, contra-ataque, já que o Barça estava com linha de marcação adiantada. E esse foi o vacilo do Barça nesse primeiro tempo, né? Jogar com essa linha de marcação muito adiantada. E aí a gente começa já o segundo tempo com o quê? O nosso terceiro herói da partida. Estou falando com a partida de heróis. Gerard Martin. Gerard Martin entrou no lugar do Baldé, como eu disse lá no começo do vídeo, né? Falando da escalação. Ele entrou no lugar do Baldé e foi um dos protagonistas, cara. Ele passou a bola para um outro zagueiro, que é o Eric Garcia, esse camarada aqui. E também entrou, né? Foi um substituto, ele substituiu o Koundé. Então, os dois substitutos foram protagonistas para fazer o primeiro gol. Gerard Martin recebeu a bola, né? Ele está aqui nesse canto aqui, e ele vai cruzar a bola lá para o outro lado. Sigam o meu mouse aqui, né? Ou sigam o meu mouse, ou sigam também o que eu posso fazer aqui, um recursozinho aqui de uma linha aqui que eu vou colocar. Ele passa a bola aqui, ó. Para quem? Para o outro zagueiro que estava apoiando no ataque, que é o Eric Garcia. No que ele cruza essa bola, o Eric Garcia vai lá e faz o primeiro gol do Barcelona, meio que de sem pulo. O que, na minha opinião, foi um gol muito bonito, né? Primeiro gol do Barcelona, já no segundo tempo, começa no sem pulo. O que a gente pode observar disso? O Barcelona volta para o segundo tempo com os mesmos jogadores, mas volta aceso pra caramba. Dá a impressão de que o Hans Flick chegou lá no vestiário, mano, e deu um tapa na cara de cada um para acordar. Acorda, caramba, acorda que isso é uma semifinal, velho. Isso não é jogo de várzea, não. Os caras voltaram aceso, motivado. E aí, os zagueiros, né? Tanto de um lado o Gerard Martin quanto do outro o Eric Garcia apoiando no ataque. Assistência de um zagueiro para outro que fez o gol. Eric Garcia 2-1. E aí já começa a dar um pouco de esperança, porque a gente está no segundo tempo, né? Se empatar, vai por quê? Prorrogação, né? E aí a gente tem a continuação, mais um gol, mais um protagonismo de quem? Dele mesmo, do Gerard Martin, zagueiro. Ele foi o nosso herói pelo lado do Barcelona. Mas calma que tem muito mais herói nesse jogo, hein? E aí ele faz essa outra assistência aqui. A primeira tinha sido pro Eric Garcia e agora ele faz um cruzamento na cabeça do Dani Olmo, que vai lá e bota a bola para dentro. E aí o goleiro some, não pôde fazer nada, né? Foi meio uma cabeçada queima-roupa. Mais uma vez brilhou a assistência do Gerard Martin e o Dani Olmo foi lá e fez esse gol de cabeça. O que foi agora o segundo gol do Barcelona, empatando a partida em 2-2. Partida empatada em 2-2 num jogo pegado pra caramba. Em determinado momento do segundo tempo, o jogo começou a ficar muito aberto, cara. Começou a ficar o famoso laicar. A Inter ia lá, atacava, criava oportunidade de gol. Um minuto depois, o Barcelona já estava atacando e criando oportunidade de gol também. Mas até aqui esse momento, estava empatado o jogo em 2-2. E aí começa a brilhar mais um herói. Nosso quarto herói desta saga chamada semifinal de Champions League entre Inter e Barcelona. Velho, Sommer é o nome dele, goleiro da Inter. E ouso dizer, se não fosse ele, o resultado seria diferente.
Eu acho que a Inter não ia passar, não. Porque olha só a defesa que ele fez a queima-roupa. Novamente, Eric Garcia. Recebe a bola novamente do Gerard Martin e joga a bola a queima-roupa na mão. Não jogamos na mão. O mérito todo aqui foi do Sommer, porque essa bola tinha endereço certo. Era gol, cara. Então, nesse momento, foi feito um gol do Eric Garcia, um gol do Dani Olmo. E aí eu coloquei aí algumas defesas do Sommer para mostrar mais um protagonista desse jogo, que é o goleiro da Inter. Quer ver outro lance também? Esse aqui foi o Lamine Yamal. Lamine Yamal colocou a bola com açúcar, meu irmão. Ela ia lá na gaveta, lá onde a coruja dorme, cara. Como é que esse cara conseguiu fazer esta defesa aqui? Olha só. Mano, isso é impressionante, né, cara? Olha só, vai contando. São duas defesas que, para qualquer outro goleiro mediano, seriam dois gols, não seriam defesas. E aí, se fossem dois gols, o Barcelona já estaria na frente, né? E nem iria para prorrogação, porque esse jogo foi para prorrogação. Na sequência, o que nós temos aqui? O novo herói, mais um protagonista. Ele, Rafinha, que não tinha jogado bem no primeiro tempo. O primeiro tempo dele foi apagado. Quando voltou no segundo tempo, acho que depois do puxão de orelha do Hans Flick, ele e outros jogadores voltaram bem diferentes. O Rafinha começou a aparecer mais, estar mais presente em chances de gol. Tanto é que nessa aqui, ele recebeu a bola do Pedri. No que ele recebe a bola do Pedri, ele vai e bate a bola com o pé esquerdo, e aí o Sommer defende, só que a bola volta para o Rafinha, que dessa vez bate de pé direito e faz o gol. Craque, que é craque, chuta com as duas pernas. Não ao mesmo tempo, uma de cada vez, como foi ali. Chuta com a esquerda, chuta com a direita. Se fosse algo como alguns outros, se bem que o Messi é craque também, chuta só com a esquerda, né? Mas é bom quando o cara chuta com as duas pernas, como o Neymar, como o Rafinha fez aí. Cara, que golaço. Como o próprio Lamine Yamal também chuta com as duas pernas, já fez gol de perna direita pra caramba o Lamine Yamal. E aí foi bom ele ter essa destreza também. Destreza nos dois sentidos, né? Porque ele bateu com a esquerda, depois bateu com a direita e fez o gol. Mais um herói nesse nosso jogo aí. E jogada que segue, o que aconteceu com esse gol aí? O Barcelona tomou a frente, 3-2 pro Barcelona. Cara, era só segurar. 86 minutos. Lógico que tem os acréscimos aí e tal, mas o jogo já estava acabando. Só que o Barcelona não conseguiu segurar, cara, porque surgiu a Sérvia, que é um zagueiro. À noite foi dois zagueiros. À noite, dois zagueiros no San Siro, velho. Por que à noite? Porque o jogo foi lá à noite, né? Pra nós aqui foi diferença de fuso horário, à tarde, 4 horas, mas pra eles foi à noite lá. O Acerbi da zaga, um desses três zagueiros, que o Inzaghi gosta de jogar com três zagueiros, um dos três foi lá e fez este gol aqui, depois de receber um passe do Dumfries, que também fez uma partidaça. Calma que eu já vou soltar. Jogadores que fizeram partidaça. O Dumfries, Gerard Martin, o Rafinha no segundo tempo. Lautaro Martins no primeiro tempo nem se fala, tomou o pênalti e também fez o primeiro gol. O Lamine Yamal e o goleiro Sommer da Inter. Esses caras arrebentaram, jogaram uma partida épica, excepcional. Foi um jogo, cara, não dá nem pra falar, sabe? Faltam palavras pra falar quão bom foi esse jogo, cara. Que bom que eu tava aqui pra poder ver este jogo da Inter de Milão e Barcelona nas semifinais. E aí o Acerbi foi lá e fez esse gol aqui que eu vou soltar agora. Olha só. Duff foi lá, tocou, ele bateu e aí o Chelsea só ficou olhando. Também não deu pra fazer nada, né? Queima a roupa de novo. E aí saiu ele comemorando aí com, com esse corpo todo desenhado aí, cheio de tatuagem, né? Olha só a cara. Presta atenção na cara de emoção do Acerbi. Essa cara aí, essa expressão aí, reflete o que foi o jogo. Principalmente conforme o jogo ia caminhando para o final, parecia uma batalha, um final, sabe, uma guerra. Os jogadores chorando, emocionado, o torcedor chorando. Cara, um espetáculo. Aí o Acerbi comemorando aí, chorando, emocionado pra caramba, né? Só que aí segue como? Acaba os 90 minutos, né? 3-3, vai pra prorrogação. Na prorrogação, logo de cara, aí já não é mais um zagueiro, né? Você vê que Eric Garcia fez gol, a Sérvia fez gol, os zagueiros fazendo gol, a torta e a direita, agora é um meia que foi lá e fez o gol. O nome dele é Fratesi. Fratesi foi lá, recebeu essa bola aqui e bateu. Sérgio só ficou olhando, meu irmão. Não pôde fazer muita coisa, não. Nesse caso, os gols que o Sérgio tomou, nenhum deles ele teve culpa. Assim como os gols que o Sommer, lá pela Inter, o goleiro da Inter, tomou, nenhum deles o goleiro foi culpado.
Na verdade, são gols que iam acontecer mesmo. Muito pelo contrário, né? No caso da Inter, o Somme até defendeu, como eu mostrei para vocês aí, alguns gols que teriam sido gols, né? Algumas defesas que teriam sido gols, mas ele foi lá e defendeu. E aí tá o Fratelli comemorando, né? Junto com a torcida, a lá Ronaldo Fenômeno. Lembra do Ronaldo Fenômeno no Corinthians, que foi lá na cerca, balançou a cerca, tal? Pois é, ele foi lá e comemorou também com a torcida, todo emocionado, tal, que conseguiu fazer o gol de desempate na prorrogação. Depois teve um lance também. Depois disso aí, ele acabou caindo em campo logo na sequência. Um minuto depois que ele fez essa comemoração aí, ele caiu tonto. E aí teve que ser atendido ali pelos médicos. Acho que essa tontura foi muito ligada à carga emocional que ele sentiu de fazer o gol. Tanto é que ele estava comemorando assim, de uma forma bem, sabe, bem forte mesmo, né? Isso mostra como que foi esse jogo, meu amigo. Mostra como é que foi esse jogo. Terminou então 4-3 a prorrogação, mas teve esse lance aqui, ó, que só terminou 4-3 por conta desse camarada aqui. Além daquelas defesas que eu já tinha mostrado, ele ainda fez mais essa defesa aqui. Vou dar voltar um pouquinho aqui, que estava um pouco avançado. Olha só, o Lamine Yamal novamente, já teve aquela defesa, né? O Lamine Yamal agora pegou essa bola, ia colocando ela onde? Lá no canto. Então é um lance bem parecido, né? Com aquele. Lamine Yamal ia colocando lá no canto, ele foi lá e tirou. Com a pontinha da luva, evitando assim que empatasse. Isso foi na prorrogação, tá? Que empatasse em 4-4 e garantindo o acesso para a final da Inter. Cara, esse goleiro foi o que salvou a Inter. Claro, que Lautaro Martinez também e tudo mais. O Barcelona jogou muito, foi para cima, mas o goleiro Sommer acabou salvando a Inter. Cara, que jogo fenomenal. E agora a gente vai ter aí o próximo jogo, né? Que vai ser entre Paris Saint-Germain e Arsenal. Eu acho, na minha humilde opinião, que vai dar Arsenal. O Paris Saint-Germain tá muito bem, tá jogando bem demais. Porém, o Arsenal tá vindo muito forte, muito embalado. Vamos ver se eu tô certo ou não no jogo de amanhã. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, né? De repente até foi o jogo. Mas esse jogo foi excepcional. Deixe seu like aí, se inscreve aqui no canal e não esquece de comentar aí embaixo o que você achou da partida e também desse vídeo aqui, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!